queridos, queridas, amados e amadas, tá? Aí quem fala com vocês novamente, professor Matheus Lobac, tá? Professor de História, né? Obviamente, né? Você está vindo ver essa aula aí, buscando a aula de História, né? Você não está vindo buscar outra disciplina. Espero, né, que estejam todos bem, né? Que estejam todos se cuidando aí no meio de todo esse caos, né? Que estejam todos aí mantendo a sua saúde, né? E mantendo também a saúde daqueles que estão ao nosso redor. E, obviamente, tudo isso sendo feito aí na medida do possível, né? Eu sei que em alguns momentos não é possível. Então, para quem precisa sair de casa, por favor, que saia com cuidado, use máscara, esteja sempre higienizando as mãos e, obviamente, também evitando locais com aglomerações de pessoas. Tá? Eu acredito que mantendo isso aí mais cedo ou mais tarde a gente possa estar melhorando um pouco a nossa situação, né? A gente sabe que consertar mesmo vai demorar um tempo. Enfim, né, hoje eu vim aí falar com vocês sobre os Estados Unidos no século XIX e as unificações tardias, né? No caso aí, as unificações da Itália e da Alemanha, né? Curiosamente, Itália e Alemanha são dois países que nasceram depois do Brasil, enquanto país, né? Se você parar para pensar. Só nasceram ali no final do século XIX, se unificaram enquanto estados. Antes o que existiam ali eram reinos descentralizados e não organizados em torno de um só país. E no caso dos Estados Unidos, a gente vai falar sobre a expansão para o oeste, né? A chamada marcha para o oeste norte-americano, que é a última aula que a gente falou sobre os Estados Unidos, a gente falou justamente sobre os Estados Unidos e a sua dominação a independência, né? As 13 colônias, sendo que essas 13 colônias elas eram na faixa do litoral do Oceano Atlântico, né? E aí quando você olha hoje para o mapa dos Estados Unidos, você vê que na verdade eles dominam do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa expansão e a chegada até o Oceano Pacífico e vai conversar sobre a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Antes de mais nada, hoje é dia 4 de junho, tá? A nossa data histórica é 4 de junho de 1989, que marcou o massacre da Praça da Paz Celestial. Foi um massacre que aconteceu contra protestantes chineses há 31 anos atrás, visto quando esses estudantes foram se manifestar contra o regime chinês, julgando o regime chinês ditatorial. Foram duramente reprimidos pelas tropas do governo e foram assassinados. Então, hoje, aí, no dia 4 de junho de 1989, marca o massacre da Praça da Paz Celestial. Bom, a foto que está ilustrando para vocês, né, a foto mais clássica possível da marcha para o oeste, o cowboy norte-americano em cima do seu cavalo, caminhando rumo ao deserto, rumo ao inexplorado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, me acompanha que a gente vai começar agora aí falando justamente sobre os Estados Unidos no século XIX. Como a gente já tinha estudado, a última aula que a gente teve foi justamente o processo de independência dos Estados Unidos. E aí, se vocês olharem, né, aqui pelo mapa, vocês vão ver que o domínio norte-americano pós-independência se concentrava aqui na faixa do litoral do Oceano Atlântico, né? As chamadas 13 colônias da América, que conquistaram sua independência lá no dia 4 de julho de 1776, né, o dia lá do feriado deles. Mas logo depois que você domina isso ali, essas áreas aqui, elas eram domínios de outros países, né? Como vocês podem ver aqui, o que é o Oregon era dominado pela Inglaterra, essa região aqui que engloba Los Angeles era dominada pelo México, essa outra aqui também, que é o sul dos Estados Unidos ali, o Texas e tudo mais, também era tudo mexicano. Isso aqui era tudo México, ó. Tudo México. E isso aqui era a Louisiana, era um território francês. E já aqui a parte aqui de Chicago era um território do oeste, porque era uma região que basicamente não era domínio de quase ninguém, né? Tinha até pequenos reinos ali, pequenos reinos não, os pequenos domínios, mas a maioria dali que vivia, na verdade, era uma população nativa, né? Uma população indígena. Que inclusive, né, quando a gente vê marcha para o oeste, você começa a entender que era um processo de incentivo do governo norte-americano para que as pessoas fossem conquistar novas terras ao oeste. Então, parte desses objetivos eram justamente tudo que está escrito aqui para vocês. Ó. A busca pela costa do Pacífico,
para se tornar um país continental, né, dominar as duas costas. Buscar, obviamente, a ampliação da produção, né, ampliar o seu mercado para poder produzir mais e vender mais. Ao mesmo tempo, um fortalecimento do mercado interno. Está em tenro escrito aí, né, não reparei isso na hora que estava fazendo. Mas, enfim, no mercado interno, ou seja, aumentar ali o crescimento e a venda de produtos dentro do próprio território dos Estados Unidos. E a busca por ouro, né, que foi muito incentivada aí a partir de 1848, quando se descobriu o ouro na Califórnia. Então, começou o território norte-americano passou a viver o que a gente chama de corrida do ouro. Se já alguém descobriu o ouro naquele território, todo mundo correu para lá para tentar também explorar esse ouro. Principalmente a partir de 1848, depois se descobriu o ouro da Califórnia, né? A Califórnia que inclusive aí vivenciou a maior corrida do ouro, né, dos Estados Unidos. E aí, esses eram os objetivos principais, né? A busca pela costa do Pacífico, a ampliação da produção e o fortalecimento do mercado interno. Mas é aquilo, no final das contas, a posse desses novos territórios foi feita de três formas. Tá? A compra, né? Então o governo norte-americano em alguns momentos comprou novos territórios, como era o caso da Louisiana, que foi comprado da França. A conquista, né? Como é o caso aí dos territórios do Oeste, entre 1792 e 1825. E o acordo com outros países para que o território fosse cedido, como foi o caso do Oregon, que foi cedido pela Inglaterra em 1846, e o caso ali dos territórios mexicanos. Mas os territórios mexicanos, eles têm um caô aí, tá? Porque todo mundo fala que esses territórios foram cedidos, mas foram cedidos à medida de muita pressão norte-americana, inclusive invasão de terras. Então o México cedeu sim, mas cedeu naquele papo do putz, se eu não ceder, ele vai invadir, destruir meu país. Inclusive, por isso, tem até uma frase de um dos antigos presidentes do México que diz, né, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, no final das contas, não há ceder, né? No final das contas, é invasão, é guerra. Inclusive, a guerra acontecia muito nos Estados Unidos da América nesse momento, principalmente com os nativos, né? A conquista, quando a gente fala conquista, você tem que ler o seguinte, genocídio indígena, né? Os povos indígenas que viviam naquela região ali, né, os Cheyennes, os Cherokees, os Navarros, esses povos foram majoritariamente exterminados pelo exército norte-americano. Porque como é que eles faziam esses gigantescos fortes, até aqui que tem na imagem, os indígenas ficavam de fora, e aí eles, obviamente, até tentavam fazer um acordo ou outro com os indígenas, mas na maioria das vezes o que acontecia mesmo era o extermínio, era a violência, era a morte, né, desses povos aí nativos, e isso acontecia com muita frequência. Né? A maioria aí morreu por causa das invasões norte-americanas, porque é aquilo, o índio não queria que fizesse cidade ali, o norte-americano queria que fizesse cidade, no final das contas alguém vai perder. Quem perdia? O indígena, que acabava perdendo o seu direito ao seu território natal, né? O seu território acabava ficando sob as mãos do governo norte-americano, que tinha muito mais força bélica, né? Tinha exército, tinha canhão, tinha um monte de coisa. Cavalo todo mundo tinha, né? Mas no final das contas, a força bélica norte-americana era muito maior. Então o que houve, na verdade, foi uma destruição da cultura e da vida nativa do Oeste. Então, esse empreendimento, inclusive, da ida para o Oeste, ele era muito incentivado pelo governo, no sentido de que você tinha a ideia de crescimento, né? Como tem aqui, por exemplo, o Homestead Act, né? Que era um ato do presidente da República na época, o Abraham Lincoln, já em 1860, que buscava justamente incentivar a ocupação desses territórios. Então, você comprava o território por um preço muito baixo, ficou até conhecido na época como terras a $1, né? Que você comprava por um preço tão baixo do mercado que era muito benéfico mesmo você de fato ir para lá. E de fato você tinha oportunidades. Você se afastava das cidades, claro, mas ainda assim você ganhava a oportunidade de fazer crescer a sua produção ali. Então, no final das contas, os norte-americanos aumentaram muito os seus domínios, conseguindo chegar até o Pacífico, né? Principalmente ali na questão das terras cedidas, das terras compradas e das terras conquistadas. E isso que inclusive cria aí o mito cinematográfico do Velho Oeste, né? Os filmes de cowboys do Velho Oeste, o confronto com os indígenas, né, era muito marcante. Os filmes do Clint Eastwood, os filmes do Sam Peckinpah, né, o caso lá do Meu Ódio Será Sua Herança, O Barqueiro, Sete Homens e um Destino, que na verdade é uma refilmagem de Os Sete Samurais, que é um filme asiático.
Mas enfim, são filmes clássicos, né? Esses Sete Homens de um Destino que vocês veem hoje não é o original. Nem o original é original, né? O original lá dos anos 60 e depois, que na verdade era uma regravagem dos Sete Samurais, enfim, é esse hoje que fizeram aí, que é uma bosta, achei esse filme horrível. Mas enfim, então ocorre aí a dominação dos territórios a oeste, tá? E esses territórios eram dominados aí principalmente no sentido de exterminar os povos indígenas que viviam ali. E aí você começa a construir e interligar todo o território norte-americano através de estradas de ferro. Então hoje, por exemplo, é possível você atravessar todo o território dos Estados Unidos de trem. É claro que demora muito mais tempo do que de avião. É muito mais barato você ir de avião, porque os caras têm uma rede aeroviária incrível. É rápido e barato. Mas se você quiser ir de trem, é uma viagem maneira. Você pode ir de trem, porque tem. Então todo o território acaba sendo interligado aí por vias ferroviárias, ao mesmo tempo que passou a ser um território novo, né? Um território aí onde você tinha as oportunidades. Aí, a propaganda era essa que está aí no slide, né? Vá para o oeste, jovem, e cresça com o país. Né? Então a imagem de que justamente o oeste dos Estados Unidos era aí o período onde você poderia crescer, onde você, jovem, inclusive, poderia fazer aí o seu maior desenvolvimento pessoal. Aí aquela velha imagem do cowboy, né? Com o rifle Winchester na mão, o revólver Colt na cintura, e é isso aí. Até porque o quesito do armamento era muito mais desregulado, né? Então basicamente todo mundo tinha uma arma, até porque o indígena na época ele era entendido como um inimigo, né? Os pele vermelha, e aí por isso você tinha sempre que confrontar esses indígenas. Uma das maiores batalhas que aconteceu entre nativos e os norte-americanos, né? Os estadunidenses, foi a batalha de Little Big Horn, que é um rio, que a gente tem lá o rio Little Big Horn, que foi uma batalha que aconteceu em junho também, não lembro certos dias, mas foi em 1876. Foi uma batalha também pelo domínio de terras ali da afluente do rio Little Big Horn, que é perto de Yellowstone. Que inclusive aí você tinha os dois líderes indígenas, né, o touro sentado e o cavalo louco. Eles enfrentaram as tropas do General Cutters e foram vencedores, né? O General Cutters aí, inclusive a batalha de Little Big Horn é uma das batalhas maiores vergonhas militares assim, dos Estados Unidos, porque o exército perdeu para um bando de nativos. Mas a questão da marcha para o oeste em si, é óbvio que ela traz um desenvolvimento financeiro para os Estados Unidos, faz as interligações ferroviárias, ao mesmo tempo também traz um desenvolvimento econômico, porque aqueceu o mercado interno, aqueceu a procura pelo ouro, mas em contrapartida também trouxe uma violência contra as populações nativas e também trouxe um maior acirramento entre os estados do norte e os estados do sul, né? Naquela divisão lá que ainda existia desde a independência. E os estados do norte, naquele momento, queriam dominar novos territórios, os estados do sul também. E aí esses estados que tinham uma diferença crassa, nem sei se existe essa palavra, mas uma diferença primordial entre eles, que era a questão da escravidão, né? Nos estados do norte, a escravidão não era proibida, quer dizer, a escravidão era proibida, né? Eram estados abolicionistas, enquanto que os estados do sul eram estados escravocratas, né? Inclusive, um dos primeiros estados, aí a Flórida, que se você ver aqui, ela está bem ao sul, mas foi um dos primeiros estados que exigiu o direito de ser um estado abolicionista, um estado sem escravidão. E conseguiu, o que gerou, obviamente, uma insatisfação muito grande dos sulistas. Essa insatisfação se concluiu em 1863, quando foi eleito presidente da República esse senhor que está aí na foto para vocês, o Abraham Lincoln. O Lincoln, que durante o seu governo, ele declarou o seguinte: ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Então, Lincoln entendia que a questão da escravidão ainda mantinha uma divisão muito grande entre os estados sulistas e os estados nortistas. Então, ele entendia que abolir a escravidão era necessário, porque ele era um apoiador dos grandes industriais do norte, né? E, obviamente, para esses grandes produtores industriais do norte, a questão da escravidão é um problema. Por que a escravidão é um problema? Porque diminui o mercado interno. Basicamente, a maior parte da população do sul não conseguia comprar os produtos industrializados. Então, por isso, essa galera começa a se tornar cada vez mais insatisfeita com essa situação, entendeu? Então, olha, tipo assim, pô, a gente tem que vender para o sul, mas a gente não consegue vender para o sul porque é muito escravo. O Lincoln olhou e falou, quer saber, vamos fazer o seguinte então, vou abolir a escravidão.
E o Lincoln, em 1863, decidiu a 13ª emenda à Constituição norte-americana, aboliu a escravidão. Só que os estados do Sul, obviamente, não aceitaram isso. E aí marcou a Guerra Civil norte-americana. Esse que, inclusive, foi o maior conflito militar da história da América, do continente, tá? Não do país, porque país, a gente sabe que não existe o país América. Enfim, é o maior conflito militar da história do continente. A Guerra da Secessão, que foi uma guerra entre os estados do Norte e os estados do Sul. E aí os estados do Sul, na época, eles argumentaram o seguinte, ó, se o Lincoln não parar com esse papo de abolir a escravidão, a gente vai se separar dos Estados Unidos e a gente vai fazer o nosso próprio país. E aí formaram a Confederação. E aí formaram os chamados Estados dos Confederados. Os Estados Confederados, que eram basicamente estados que exigiam o direito de manter a escravidão. E aí o presidente, na época, foi esse cara aí, ó, o Jefferson Davis. Então existiu uma guerra entre os Estados Unidos da América, né, que era basicamente os estados do Norte, e os Estados Confederados, que eram os estados do Sul. Então tá até aqui a diferença, ó, essa aqui é a bandeira que os confederados passaram a adotar, e essa outra bandeira aqui é a bandeira dos Estados Unidos. Importante a gente destacar, né? Essa bandeira até hoje é utilizada ainda como uma forma de orgulho sulista, mas na verdade é uma bandeira muito utilizada por grupos supremacistas brancos, né? Então normalmente quando alguém quer fazer alguma posição racista, utiliza essa bandeira. Então fique bem atento quando você vê alguém utilizando essa bandeira aí no seu dia a dia. Porque ela representa isso. Ela representa os estados do Sul que não aceitaram o fim da escravidão e exigiram o direito de continuar escravizando pessoas. E aí por isso foi o maior conflito militar da história dos Estados Unidos. Mais de 400 mil mortos na época. E aí, o segundo maior é a Guerra do Paraguai, que teve 380 mil mortos. Algo assim. Tem uma disparidade entre os dois. Sendo que a Guerra do Paraguai envolveu 3 países, quer dizer, 4 países. A Guerra Civil dos Estados Unidos envolveu os Estados Unidos e matou mais gente do que a Guerra do Paraguai. Foi bizarro, foram 2 anos de um conflito intenso, até que o Norte venceu, né? Quem viu aquele filme Uma Noite do Museu sempre lembra lá quando o Ben Stiller chega lá e fala, para de brigar, pô, o Norte venceu, acabou. E por que o Norte venceu? Porque eles eram muito mais bem preparados. Economicamente, militarmente, o Norte era mais rico. O Sul, nessa bobeira escravista ainda, mantinha uma estrutura muito agrária que não dava as mesmas riquezas de um Norte já industrializado, de um Norte já poderoso, cheio de grana. Sem contar que quando Lincoln aboliu a escravidão, muitos escravos fugiram para o Norte. Eles fugiram para o Norte e passaram a entrar nas fileiras do exército nortista para lutar contra os senhores de escravos do Sul. Numa tentativa de que, não, a gente tem que ajudar, obviamente, os nossos amigos que estão lá, abandonados. E foram lutar do lado do Norte. E aí, por isso, o Norte vence. Simples. Tem até muitos filmes sobre a Guerra Civil norte-americana. Muitos mesmo. Mas, enfim, a parada, né, o maior desdobramento que existiu nisso foi a questão do racismo no sul dos Estados Unidos, né, que desencadeou aí a chamada era Jim Crow. Jim Crow era um personagem na época, um ator, que ele fazia o Jim Crow. Ele pegava e fazia esse personagem negro. Ele fazia o blackface, né, ele se pintava todo de negro e ficava imitando como que se comportava o cidadão negro. E aí por isso era uma parada bem caricata, que ele fazia posturas bem preconceituosas e racistas, ironizando, tratando como bobo, incapaz e débil o negro. E aí por isso acabou conhecido aí na época dos Estados Unidos, entre 1876 e 1964, a chamada Era Jim Crow. Por quê? Porque nos Estados do Sul, depois da abolição da escravidão e sucessivamente o fim da Guerra Civil, começou toda uma medida de leis que restringiam os direitos civis da população negra, os chamados estados segregacionistas. E aí dentro desses estados, o que a gente tinha, na verdade, eram leis que diferenciavam a população civil. Então você tinha, por exemplo, banheiros públicos que só poderiam ser utilizados por brancos, banheiros públicos só poderiam ser utilizados por negros, escolas só poderiam ser frequentadas por brancos, escolas que só poderiam ser frequentadas por negros, hospitais, tudo isso. Então havia uma segregação. Ônibus. A população negra não podia sentar na frente do ônibus, só se não tivesse nenhum branco ali. Se chegasse um branco, eu tinha que levantar e ir para trás. Então, havia uma série de medidas de segregação e exclusão social, tá?
Mas o Lincoln tinha uma certa razão quando ele dizia que abolir a escravidão era necessário para manter a unidade territorial dos Estados Unidos, né? O território cresceu muito dentro desse sentido, né? Até porque cresceu bastante aquela ideia do destino manifesto. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas isso foi muito vivenciado nos Estados Unidos do século XIX. O conceito de que a nação norte-americana havia sido escolhida por Deus para governar e para liderar o povo dos Estados Unidos. Então, por isso aí existia essa ideia do destino manifesto. E isso a Guerra Civil foi importante nesse sentido porque unificou o território. Então, ficaria mais fácil você exercer um plano imperialista de dominação marcado pelo destino manifesto. Funcionou, né? É a maior economia do mundo, a maior país do mundo e tudo mais. Mas, olha que curioso, até 1964, a maioria dos estados do Sul ainda mantinha essas leis segregacionistas, essas leis raciais. E houve aí também a emergência daqueles grupos supremacistas, né? Que obviamente aí viviam a sua vida para tocar o terror sobre a vida da população negra, né? Então queimavam, enforcavam, assassinavam. Esses grupos aí muito famosos, como a Ku Klux Klan, a mais famosa de todas, e os Cavaleiros da Camélia Branca, que também era um outro grupo supremacista muito famoso nos Estados Unidos. Grupos que, apesar do reduzido número, existem até hoje. Tá? Então, apesar de não ser mais tanta gente quanto era, esses grupos existem até hoje. Inclusive, há uns anos atrás, houve aí um ou 2 anos, eu não lembro agora, acho que são 2 anos atrás, houve aí o chamado protesto lá de Charlottesville, porque tinha uma estátua no meio da cidade de um general confederado, ele olhou e falou, cara, tem uma estátua de um general racista, vamos tirar essa estátua daí. Quando tirou, esses grupos ficaram extremamente insatisfeitos e começaram uma série de protestos racistas no sul dos Estados Unidos. E a questão do racismo até hoje continua bem latente lá, né? Vocês estão acompanhando aí todas as questões depois lá da morte do George Floyd e todos os protestos que estão sucedendo no país. E é um país que tem um histórico racista muito forte, principalmente por causa da escravidão e principalmente porque diferenciou em relação a direitos civis a população negra da população branca até 1964. Isso no sul, obviamente. Os estados do norte não tinham isso, mas os estados do sul isso existia, sendo que a maior parte da população negra vivia onde? No sul. Então, era extremamente afetada por todas essas medidas aí da chamada era Jim Crow, que está aí na ilustração para que vocês vejam. Saindo um pouco agora do continente americano, né? Indo para a Europa, a falar um pouquinho aí dos 2 processos de unificação, tanto no caso italiano quanto no caso alemão, né? No caso da Itália, o que aconteceu foi o seguinte: aquela região tinha sido dominada pelo Napoleão, tá? Boa parte dela. Depois que Napoleão foi derrotado em 1815, ela retornou a uma descentralização política. Então, a região que hoje você chama de Itália, na verdade, era formada por uma série de reinos, tá? Existiam os chamados reinos de Piemonte e Sardenha, que eram esses 2 aqui, eu vou sublinhando aqui no mapa, desenhando em vermelho, Piemonte e Sardenha, que são 2 territórios afastados, mas na verdade eram o mesmo reino. A maioria desses outros territórios aqui ao norte, chamado Reino da Lombardia, tá? E aqui os outros territórios em amarelo aqui para baixo eram basicamente domínios austríacos, tá? E existiam os estados da igreja, que tinham a sede em Roma, que eram os estados pontifícios, como a gente também chama. Mas basicamente havia uma descentralização e a divisão desses reinos, né? E cada um governava da forma que julgava necessário. Mas a grande parada mesmo era o domínio austríaco, né? Porque ali não se falava austríaco, né? Se falava o latim, se falava o italiano. O latim já não era mais utilizado, né? Se falava o italiano, então já não havia mais uma ligação com aquele histórico cultural austríaco ali. A Áustria está mais ao norte, né? Não tem nada a ver com a população dessa região. Então, ali quando a gente chegou mais ou menos em 1800, houveram 2 tentativas de unificação, tá? Lá pelos anos de 1830 e 1848, na Primavera dos Povos. Essas unificações tentaram partir de reações populares, né, lideradas na época pelo Risorgimento, inclusive mantendo um ideal republicano, liderados na época pelo Giuseppe Mazzini, né, que tinha um ideal de unificar os territórios italianos,
né, ainda se pautando na antiga glória do Império Romano, e aí por isso ele faria essa unificação através... Espera que eu estou ajeitando aqui o computador. Através da luta republicana, o que não deu muito certo, né, não foi muito para frente. E a unificação italiana mesmo só ganhou força ali a partir de 1860, quando esse cara aqui, ó, entrou na luta. Esse cara aqui, o Conde Cavour, que era um dos principais auxiliares do rei de Piemonte e Sardenha. Esse reino, Piemonte e Sardenha, era o reino mais industrializado, era o reino mais rico, era o reino mais sinistro que tinha. E aí, por isso, o Cavour, na época, começou um processo junto com o rei de unificação para justamente afastar os austríacos. Ele entendia que quanto maior fosse a presença austríaca dentro da Itália, mais isso atrapalharia os interesses de Piemonte e Sardenha, que eram justamente interesses industriais. Como a Áustria já era também um país que estava caminhando na sua industrialização, já era um país bem rico, ele entendia que era necessário afastar os austríacos para que Piemonte e Sardenha também tivesse os seus dias de glória. Mas é aquilo, mesmo nesse sentido, era necessário o plano de que tinha que dar uma causa nacional. Ele precisava criar uma causa nacional para unir todos esses territórios aqui e afastar o interesse dos austríacos. E aí ele começa, obviamente, a sua unificação pelo norte. Só que quando o Conde Cavour começou o seu processo, né, ele ia conseguindo através ou de batalhas ou até mesmo de convencimento político. Tem até a frase dele aí, ó, descobri a arte de ludibriar os diplomatas. Fala a verdade e eles nunca acreditam no que eu digo. Enfim, e aí ele começou o processo pelo norte. Está até aqui, o processo de unificação. Começou pelo Risorgimento de Piemonte, que era, obviamente, um projeto burguês, né? Um projeto burguês de dominação industrial, né? Que o principal objetivo era justamente afastar os interesses austríacos. Já pelo lado do sul, a unificação começou pelos camisas vermelhas do Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que havia lutado no Brasil entre 1835 e 1845 na Farroupilha, né? Na Guerra dos Farrapos. Ele era italiano, veio aqui para o Brasil e depois voltou para a Itália para lutar lá. E o Garibaldi, naquele momento, liderava um movimento popular e republicano, que aí já era um movimento herdeiro do Mazzini, né? O Giuseppe Mazzini. E aí o líder do sul era o Garibaldi e o líder do norte era Piemonte e Sardenha. Mas é aquilo, havia uma diferença de projetos entre o norte e o sul, porque do norte você parte aqui com um projeto monarquista, uma defesa de uma monarquia constitucional, enquanto que do sul você parte aqui com um projeto republicano. Uma hora eles vão se encontrar. E aí, quando eles se encontrassem, haveria um conflito. Mas aí é aquilo. O Garibaldi chegou à conclusão que era necessário primeiro fazer a Itália para depois convencer os italianos de um ideal republicano. Então, o Garibaldi, na época, quando o seu exército caminhava para chegar perto dos exércitos do norte, ele se retirou da luta e todas as conquistas que o sul tinha conseguido da Áustria, né, tudo que eles tinham expulsado os austríacos, ele deu para o reino de Piemonte e Sardenha. E aí o reino de Piemonte e Sardenha, que já vinha expulsando os austríacos do norte, junta esses territórios. A grande oposição, na verdade, que o reino enfrentou foi a questão romana. Porque os estados pontifícios não quiseram aceitar a unificação. Na época, o Papa Pio IX, o segundo Papa com o maior papado de toda a história, ele não quis aceitar a unificação porque justamente ele julgava que significaria perder poder. Se a Itália se formasse, o poder do Papa estaria reduzido. E aí, obviamente, para não ter o seu poder reduzido, o Papa decidiu não aceitar. Inclusive, contou com o apoio e proteção dos franceses, que mandaram suas tropas, né, Napoleão III, na época. Por que Napoleão III enviou suas tropas para lá? Porque ele entendia que se a Itália se unificasse, lembra que a gente falou do Napoleão na última aula, né? O sobrinho de Napoleão que se tornou presidente e depois imperador, ele entendia que se a Itália se formasse enquanto país, isso também representaria uma ameaça para a França. Então ele falou, não posso deixar os italianos se unificarem. Aí ele decidiu proteger Roma. A questão é que os franceses tiveram que se retirar em 1871, eu vou contar já o porquê disso. E aí os italianos invadiram, dominaram Roma e virou a capital da Itália. A questão é que o Papa, durante muito tempo, não concordou com isso
E aí Roma ficou separada, Roma não, o Vaticano ficou separado da Itália, e o Papa, inclusive, se proclamando prisioneiro do Vaticano. Até que em 1929, o Benito Mussolini assinou a Concordata de Latrão. Aí ele cedeu o território do Vaticano para a Igreja, e aí, de fato, não era mais território italiano, e aí a Itália fez as pazes com a Igreja. Mas entre 1871 e 1929, a Itália ficou numa briga constante com a Igreja, justamente por causa dessa questão aí de que o Papa não queria perder o poder de Roma. Já o caso da Alemanha é um caso um pouquinho mais complicado, né? Porque, na verdade, é mais simples de entender, mas é um caso que houve uma maior participação bélica. O caso da Alemanha, em si, enquanto país, compõe boa parte do território que a gente chamava antigamente de Sacro Império Romano Germânico, né? Um império formado ali bem no centro da Europa, ainda ali entre os séculos, funcionou bastante, inclusive foi dali que saiu o Martinho Lutero, por exemplo. Império que funcionou durante muito tempo, e depois foram se formando outros reinos ali, como a própria Prússia, a própria Rússia, territórios esses que entraram em conflitos com Napoleão Bonaparte, também durante bastante tempo. E, obviamente, depois do Congresso de Viena, derrota de Napoleão, voltaram a ser os mesmos reinos independentes. Eram 39 estados, tá? Tá até escrito aí para vocês no slide. Eram 39 estados independentes, sendo que desses 39, os dois mais poderosos, os dois mais ricos eram justamente a Prússia e a Áustria. E esses dois territórios disputavam, né, industrialmente, disputavam as riquezas daquele território ali. E aí, ainda no século XIX, numa tentativa de anular o poder austríaco, os prussianos lideraram o chamado Zollverein. O Zollverein, na verdade, é uma união aduaneira, né? Se criou um acordo entre os principais países dessa confederação germânica, tirando a Áustria, foi o único que não participou, e se fez um acordo aí, principalmente pelo fim dos impostos aduaneiros, né? Foi o fim dos impostos entre mercadorias desses mesmos países. E aí isso, obviamente, gerou uma insatisfação, tá? Em relação aos austríacos com a Prússia, porque eles ficaram de fora desse acordo e os prussianos continuaram enriquecendo. Prussianos que tentaram uma unificação também em 1830 e tentaram também uma em 1848, o que também não funcionou. A unificação mesmo da Alemanha só deu liga, né, digamos assim, quando veio esse cara aqui, ó, o Otto von Bismarck, na época também o chanceler, o principal auxiliar do rei, né, na época da Alemanha, que eles queriam fundar o chamado Segundo Reich, né, o segundo império alemão, que teria aí o seu Kaiser, né, o seu governador. E aí, obviamente, quando você lê pela frase do Bismarck, a política não se faz com discursos, festas populares e canções, se faz apenas com sangue e ferro. Então, obviamente, o Otto von Bismarck, aí, um militar de longa data, tinha essa política mais bélica para a unificação alemã. E isso fica bem nítido, até porque a guerra de unificação foi marcada principalmente por conflitos extremamente sangrentos. Então a liderança da unificação partiu da Prússia, tá? Que buscava, obviamente, uma industrialização. O sangue e ferro não é à toa, né? O ferro ali. Então buscava, obviamente, aí também se tornar uma potência extremamente industrializada. E aí por isso o Bismarck precisava criar uma causa nacional. Tem até um livro muito interessante chamado O Mito das Nações, porque o Bismarck faz isso. Ele pega aquele passado dos antigos povos germânicos, né, os chamados povos bárbaros, que haviam invadido o Império Romano, e ele cria ali a identidade nacional alemã. Ele diz que aqueles povos ali que falavam germânico, né, que tinham os mesmos traços culturais, formavam esses 39 estados independentes e que eles deveriam se unificar, mesmo contra o interesse da Áustria. Então a causa nacional que ele criou foi justificar a presença da Alemanha num passado histórico nas invasões do Império Romano, que foi a mesma coisa que o Conde Cavour fez na Itália, mas obviamente utilizando povos diferentes. Mas é óbvio que isso era só uma desculpa, né? Isso era uma desculpa para sua política bélica de invasão, dominação e, consequentemente, também aí a unificação. E aí, por isso, os principais conflitos foram justamente com a Áustria. E, inclusive, isso rendeu um apoio italiano aos alemães, né? O reino de Piemonte ajudou bastante os alemães, porque obviamente era de interesse deles também
enfraquecer o reino austríaco. Inclusive, as guerras que aconteceram, houve a Guerra dos Ducados, que foi uma guerra para libertar os chamados ducados dos dinamarqueses. E aí, na época, houve até uma oposição de alguns países, como a própria França, porque encaravam, de novo, que a Alemanha poderia ser uma ameaça industrial aos seus interesses. Então, houve a Guerra dos Ducados, houve a Guerra Austro-Prussiana, que foi a guerra que todo mundo achava que ia durar mó tempo, durou 7 semanas, que foi basicamente uma guerra, principalmente por territórios ainda na Itália, para ajudar a libertar a Itália de territórios austríacos e também para dominar parte da Áustria para compor o Segundo Reich alemão. Mas a mais famosa das batalhas, a guerra que entrou para a história mesmo, foi a Guerra Franco-Prussiana. Porque na época, como eu disse, a França se opunha à unificação alemã. A França do Napoleão III se opunha ao Conde Cavour, quando ele propôs... Conde Cavour na Itália. Se opunha ao Otto von Bismarck, quando ele propunha a unificação da Alemanha, lá na ideia do ferro e sangue. E aí, por isso, entrou em guerra contra a Alemanha entre 1870 e 1871. A Guerra Franco-Prussiana foi o que atrapalhou a França lá na Itália, porque para poder participar da Guerra Franco-Prussiana, os soldados franceses que protegeram o Papa tiveram que sair de lá e ir para os campos de batalha. E foi uma guerra bem sangrenta, mas quem venceu foram os alemães, que tinham um exército bem melhor. Inclusive, já era um território, sendo bem sincero, mais industrializado que a França. E aí, na época, quando eles venceram as batalhas, a Guerra Franco-Prussiana acabou rendendo uma humilhação muito grande para a França. Por quê? Porque o novo rei da Alemanha, o Kaiser, o imperador, o Guilherme I, foi coroado dentro da sala de espelhos do Palácio de Versalhes e ainda foi assinado um tratado onde ele cedeu para os alemães aqui os territórios de Alsácia e Lorena, que eram territórios muito ricos, principalmente em minério de ferro e carvão, que eram essenciais naquele momento para a Revolução Industrial. Então ele teve que ceder Alsácia e Lorena para os alemães e ainda teve que ver o Guilherme II sendo coroado dentro do Palácio de Versalhes. Então foi uma humilhação francesa. Inclusive, esses conflitos de unificação marcam o início de um sentimento rancoroso entre esses países que fortalecem a Primeira Guerra Mundial. Que a Alemanha continua o seu expansionismo nesse contexto, vai dominar territórios agora na África, na Ásia, vai se industrializar, vai ficar cada vez mais poderosa e isso atrapalha os interesses da Inglaterra, atrapalha os interesses da França, atrapalha os interesses da Inglaterra, da Itália, da Holanda, enfim, da Bélgica. E aí, por isso, esses países aí começam a entrar em um conflito nacionalista. Inclusive, o próprio caso da França, nasce o que a gente chama de revanchismo francês. Porque a França, obviamente, depois que perdeu Alsácia e Lorena, criou um sentimento de revanche em relação à Alemanha. Então, esses dois processos de unificação, eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Os dois seguiram um projeto industrializante, Tanto a Itália quanto a Alemanha era um projeto burguês de industrialização e crescimento. A questão é que no caso da Itália ainda houve um acordo de paz feito com os republicanos, mas no caso da Alemanha não, é ferro e sangue, guerra, batalha, vamos lá, dominou, pum e acabou. Então foram processos bem violentos, mas que marcaram o surgimento desses dois países, que foram inclusive atores essenciais na Primeira Guerra Mundial. A partir da política que eles lideraram na Europa nesse momento de unificação e nacionalismo, acabaram crescendo alguns conflitos e alguns ranços entre esses principais países, que acabou motivando aí a Primeira Guerra Mundial em 1914. Isso é muito importante. Olha a Europa que a gente tem agora no final do século XIX. A gente tem uma Inglaterra industrializada, uma Itália industrializada, uma Alemanha industrializada, uma França industrializada, e esses países vão começar a disputar mercado consumidor, principalmente no continente africano e no continente asiático. E foi justamente essa disputa de mercado consumidor e a disputa, inclusive, de posse de territórios, que é o que a gente chama do imperialismo afroasiático, o neocolonialismo, que esses países geraram a partir desse momento, acabou gerando a Primeira Guerra Mundial, mas esse é assunto para outra aula. Tranquilo? Valeu, queridos, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima. Beijo!